Olá, vamos à nossa 16ª aula do curso de Eletrônica Aplicada. Nesta aula nós falaremos sobre a transformação de sinais analógicos em sinais digitais de uma maneira mais detalhada. Na verdade, nós estaremos falando da chamada conversão AD. Nas aulas anteriores nós vimos componentes e circuitos eletrônicos, vimos também conceitos de amplificadores, vimos circuitos transformadores de sinais analógicos em sinais digitais. Agora nós vamos aprofundar um pouco este conceito, falando da amostragem de sinais e realizando essa amostragem e conversão de sinais analógicos em sinais digitais. Os princípios básicos de conversão de sinais são a chamada amostragem, que nós já falamos, ou sampling em inglês, e a sua reconstrução, ou reconstruction em inglês. Os conversores AD, analógico digitais, eles fazem a chamada amostragem. Nós já entendemos isso um pouquinho, ou seja, dado um sinal de tempo contínuo que nós desejamos digitalizar, a primeira coisa que nós fazemos é fazer uma amostragem analógica desse sinal. Em seguida, nós fazemos uma conversão analógica digital, que é o que nós vamos estudar agora. E, depois de feita essa conversão analógica digital, o sistema, em geral envolvendo um microprocessador, um microcontrolador ou algo similar, ele realiza as operações de processamento digital de sinais, que vão permitir que eu extraia informações desse sinal amostrado e desse sinal convertido. De maneira análoga, nós temos também os conversores digitais analógicos, que na verdade fazem a reconstrução deste sinal. Ou seja, uma vez realizadas operações no mundo digital em cima do sinal original, ou do sinal original convertido, nós precisamos reconstruir o sinal a partir dessas informações de conversão e da operação de processamento digital de sinais para obter novamente um sinal que eu devolvo para o mundo real. Em outras palavras, eu faço as operações de processamento digital de sinais, crio um sistema de conversão AD, faço a reconstrução deste sinal, fazendo ele parecer com um sinal de tempo contínuo novamente. Nós, nesta aula, vamos nos preocupar com os conversores analógicos digitais. Na conversão AD, nós primeiro fazemos uma amostragem analógica. De que maneira essa amostragem analógica pode ser feita? Nós vimos o uso da amostragem analógica na aula anterior. Agora nós vamos mostrar como fazê-la. Essa amostragem ela pode ser feita de uma maneira muito simples. Imagine que eu tenho aqui o meu sinal de interesse, e tenho aqui uma chave que eu controlo a abertura e o fechamento desta chave. E aqui eu tenho um capacitor. Se o meu sinal está num determinado nível de tensão, quando eu fecho a chave, eu carrego o capacitor com esse nível de tensão. E quando eu abro a chave, o capacitor vai permanecer com esse nível de tensão que eu amostrei no meu sinal. Ele vai manter esse nível de tensão. Em outras palavras, se eu tiver um sinal analógico qualquer na minha entrada, aqui, e aplicar essa chave, ligando a chave nesse intervalo de tempo tal, que é o chamado intervalo de tempo de amostragem, o que eu observo é que eu ligo a chave, ele captura esse sinal, eu abro a chave, ele mantém o sinal e aí eu tenho a amplitude do sinal aqui mostrada. Então, aqui o meu tempo de amostragem, ele vai observar o sinal, então durante esse tempo, carrega o capacitor até esse ponto, então está mostrado aqui até esse ponto, aí eu abro a minha chave, quando eu abro a minha chave, ele mantém esse sinal durante esse intervalo de tempo. Depois, quando eu fecho a chave, ele amostra novamente a minha entrada, aqui em cima, então vai apresentar esse valor, depois ele mantém esse valor por um determinado tempo. Uma pergunta que eu acho que é importante responder é por que eu preciso manter esse sinal durante um certo intervalo de tempo? Nós devemos pensar que eu preciso manter esse sinal durante esse intervalo de tempo porque o meu conversor analógico digital ele precisa de um intervalo de tempo para realizar o processo de conversão. E o processo de conversão é justamente realizado no intervalo de tempo
que a minha entrada mantém o sinal constante. De uma maneira formal, este período tal é conhecido como período de amostragem ou sampling. Notem que durante este período eu estou observando o sinal de entrada. E o intervalo de tempo t menos tal, que é esse intervalo de tempo, ele é conhecido como tempo de retenção ou holding time. Por isso, esse tipo de conceito ou de circuito costuma ser chamado de sample and hold, ou em português mesmo, S/H. Como é que nós podemos implementar esse tipo de circuito? Aqui nós vemos um circuito integrado que faz exatamente essa função SH. Exemplo, dado um sinal de 0 a 10 volts a ser convertido em 8 bits, se pergunta qual é a resolução desse processo em volts e como representar o valor de 6 volts. E o valor de 6,2 volts em termos digitais? Qual o erro de quantização do valor de 6,2 volts? Então notem que aqui o termo resolução foi usado num sentido um pouco diferente daquele que foi apresentado anteriormente, do ponto de vista industrial. Nós tínhamos definido resolução, do ponto de vista industrial, como número de bits. Número de níveis de tensão como sendo 2 elevado à resolução. Em outras palavras, qual a resolução em volts que ele pergunta, na verdade, é o número de níveis de tensão. E também ele pergunta qual o erro de quantização do valor de 6,2 volts. Para isso, nós temos que saber qual o degrau mínimo de tensão que o nosso sistema de sample and hold é capaz de detectar. Resolução, na verdade, fica sendo, então, 10 menos 0, dividido por 2 elevado à oitava, que vai dar, em termos de tensão, 0,0392 volts. Tendo esse valor, ele pergunta também como representar o valor digital na forma binária. Na forma binária, ele seria representado desta maneira aqui. Notem que aqui eu tenho 8 bits. O valor que ele também pede, de 6,2 volts, ele seria representado desta maneira aqui, em 8 bits. Portanto, o valor de 6,2, que é representado desta maneira em 8 bits, se eu for pensar em termos de valor de tensão, ele pode ser obtido pensando que aqui é 2 na posição 7 vezes 1, 2 na posição 6 vezes 0, 2 na posição 5 vezes 0, 2 na posição 4 vezes 1. Em outras palavras, isso aqui e assim por diante, de tal forma que o valor de 6,2 volts é representado como 2 à sétima, mais 2 à quarta, mais 2 à terceira, mais 2 à segunda, mais 2 à primeira, dividido pelo número de bits que eu tenho no meu sistema, menos 1, porque eu vou de 0 até um determinado valor, então eu subtraio 1. De tal maneira que eu vou ficar e multiplicar, né, pelo valor da faixa de sinal permissível. Então, eu vou ficar com 10 vezes 158, que é esse valor aqui, dividido por 255, que vai dar 6,1961 volt para representar o valor de 6,2. Em outras palavras, o erro que eu tenho nesse valor aqui vai ser 6,2 menos este valor, que vai dar 0,039 volts. Na prática, esse é um erro menor do que 0,1%, que é um valor bastante aceitável de erro. Existem vários tipos de conversão AD, e esse é um circuito real que é utilizado. E este circuito, ele na verdade é composto por um amplificador operacional, um contador digital, sobe e desce, né, up-down, e um conversor digital analógico, que nós ainda não falamos, mas ele simplesmente pega o valor digital e reconverte em valor analógico. Vamos imaginar que ele reconverta no valor analógico exato que a gente deseja. Então, nesse tipo de circuito, como é que ele opera? Esse processo ele sempre começa com um contador em 0. Se o contador está em 0, o conversor digital analógico vai dar em sua saída 0. Vamos supor que aqui eu tenha 3 volts no sinal amostrado, naquele instante. Se aqui é 3 volts e aqui é 0, ele vai dar um valor 1 aqui. Então, o controle de sobe e desce, do contador sobe e desce, fala para o valor de sobe e desce para o contador subir. Então, o contador vai de 0, subindo, até que o valor que ele encontra aqui,
que ele obtém aqui seja maior do que, convertido analogicamente, seja maior do que os 3 volts que eu tinha na entrada. Quando ele atinge esse valor maior que os 3 volts, ele fala, nesse sobe e desce, para descer. Então ele vai ficar oscilando entre esses 2 valores, né? Aqui na saída, eu vou ter, em termos de contador, exatamente o valor da saída com, ou melhor, o valor de tensão de entrada convertido para um certo número de bits, dependendo do número de bits do contador. Esse processo ele funciona bem, ele tem um problema porque ele é lento, porém ele tem uma vantagem que ele acompanha rapidamente o sinal de entrada. Por ser um processo lento, ele hoje não é muito utilizado, ele é mais ilustrativo. Existe uma outra implementação que sim, esta é ainda utilizada na prática. Então, essa implementação, ela utiliza uma série de conhecimentos que nós já adquirimos, né, que nós já vimos, para implementar esse conversor AD. Notem que, neste caso, eu tenho um sinal amostrado que está ligado a uma chave que entra em um circuito com amplificador operacional. Se eu notar bem esse circuito com amplificador operacional, aqui eu tenho um resistor e aqui um capacitor. Esse é um circuito integrador, um circuito que a gente já conhece. Aqui nós temos uma outra chave. Aqui nós temos um amplificador operacional operando em malha aberta, né, sem o resistor entre entrada e saída, ou um elemento de circuito entre entrada e saída, e, portanto, ele funciona como comparador. Depois nós temos uma lógica de controle, que nós vamos falar, e um contador, que também faz o mesmo processo que o caso anterior. Ele vai contando até chegar num certo valor digital aqui na sua saída. Como esse processo se inicia? Ele se inicia com a chave 2 fechada. Então, a lógica de controle fala, no processo de conversão, fecha a chave S2. Quando ele fecha a chave S2, o capacitor fica com 0 volt e, na verdade, a tensão V1 vai ser igual a 0, porque este ponto está no mesmo ponto que esse, né? Aqui nós temos um curto-circuito virtual e esse ponto está em 0. Então, aqui fica em 0 e aqui, portanto, com a chave fechada, fica em 0 também. Como ele fica em 0, o que ele tem aqui é que na entrada menos do comparador ele tem 0. Então a entrada mais vai ficar em 1. Se ela fica em 1, ela fala para a lógica de controle, inicia a contagem. Então ele inicia a contagem. E no momento em que ele fala para iniciar a contagem, ele também fala o seguinte, abre a chave S2 e coloca a chave S1 para observar o sinal amostrado. Quando ele faz isso, na verdade a gente está na chamada fase 1 do processo. Então, ele determina um tempo fixo para esse processo acontecer. O que é interessante a gente observar é que nessa fase 1 eu tenho aqui na entrada o sinal de interesse, que nós estamos chamando de VA, e eu tenho aqui um integrador. Na verdade, a corrente que circula por R nada mais é do que VA sobre R. Então, a corrente que circula por R é VA sobre R. Por outro lado, a corrente que entra no capacitor é a própria corrente que circula pelo R, nós já vimos isso. E, portanto, a corrente no capacitor vai ser VA sobre R, mas também nós sabemos, da lei do capacitor, que essa corrente é CdV no capacitor, DVC, né, dt. Em outras palavras, a corrente que carrega o capacitor é este I. Portanto, o dV/dt sobre o capacitor vai ser VA sobre R vezes C. Então, desculpem, VA dividido por RC. Então, esta inclinação, ou seja, a variação da tensão no tempo, dV/dt, vai ser dado por VA sobre RC. Esse intervalo de tempo é fixo. Em geral, esse intervalo de tempo é fixo e é fixo num valor máximo de contagem possível do contador, porque isso dá maior resolução. Como esse T1 é fixo, nós subimos o valor aqui, subimos a rampa com esta corrente. Então, ao final dessa fase T1, o sinal em V1, neste ponto, ele atinge o valor V de pico. Ao atingir o valor V de pico, ele encerra essa fase T1 e a lógica de controle fala, não, agora vamos pegar a chave S1 e deslocá-la para o valor V de ref, um valor de referência que o circuito integrado tem, uma tensão muito bem conhecida. Então, antes disso, só para equacionar, a inclinação é VA sobre R. Em outras palavras, se a gente pensar bem, a V de pico dividido por T
vai ser igual à inclinação, mas a inclinação a gente viu que é VA sobre RC. Então, V de pico sobre T1 vai ser igual a VA sobre RC. Obviamente, V de pico vai ser T1 VA RC, nesse caso. Na segunda fase, como eu disse, ele muda a chave S1 para V de ref e ele inicia a contagem. E como ele tem V de ref aqui, este V de ref, sendo um valor positivo, eu não comentei, mas o sinal analisado ele faz, ou amostrado, ele faz com que seja um sinal negativo para fazer esse processo funcionar bem, mas isso é tranquilo de fazer, por exemplo, usando um amplificador inversor. O que ele faz é, neste V de ref positivo, ele começa agora a ter uma corrente no sentido da esquerda para a direita sobre R, então a tensão no capacitor, ela começa a diminuir no sentido V1, é o contrário da tensão no capacitor quando a corrente passa devido a um V de ref positivo. E, neste caso, o que acontece é que nós temos agora uma nova rampa de subida, de descida, de integração, sendo que esta rampa de integração agora, a gente faz o seguinte, a gente faz um intervalo de tempo aqui variável, isso é controlado pela lógica de controle, sendo que a taxa de inclinação é conhecida, porque a taxa de inclinação é um valor de tensão conhecido dividido por um R conhecido e um C conhecido. Então, essa taxa de inclinação é conhecida. Em outras palavras, o que ele vai observar é o tempo que esse intervalo variável T2 vai levar para o sinal sair do V de pico a uma taxa conhecida e chegar a zero. Com isso, é óbvio que, uma vez que I vai ser novamente V de ref sobre R e I novamente é CdV de C dt, eu posso concluir algo semelhante ao que estava em cima, no período anterior, onde o V de pico dividido por T2, que vai dar esta inclinação, vai ser igual a V de ref sobre RC. Ou, em outras palavras, o V de pico é igual a essa expressão aqui. Ora, obviamente eu posso comparar essas duas expressões e chegar à conclusão que o T2, ou o tempo que ele leva para concluir esse zeramento, ele vai ser igual a T1 vezes VA sobre V de ref, onde o que é interessante, o T1 eu conheço, porque eu estabeleci, ele tinha o valor 2AN. Portanto, esse valor é conhecido. V de ref é um valor conhecido. Portanto, T2 depende apenas de VA. Se eu sei T2, eu consigo quantificar o valor de VA. Isto é a chamada conversão com dupla inclinação. Obviamente, este tempo eu consigo transformar em bits, ou em números de ciclos de relógio. Quando eu transformo em número de ciclos de relógio, esse número de ciclos de relógio vai ser igual a esse número de referência de ciclos, vezes VA sobre V de ref. Em outras palavras, aqui eu tenho o valor da tensão que eu tinha aqui no meu sinal amostrado. Note que essa tensão, obviamente, eu tenho ela na forma digital através deste contador. Este é considerado um conversor de alta precisão, pois independe dos valores de RC. Notem que nesta expressão, ou nesta expressão, não entram os valores de R e de C. E, portanto, ele se torna um conversor de alta precisão. Esse conversor ele é utilizado ainda hoje na prática, por exemplo, para criar conversores para displays digitais de 3,5 dígitos. Aqui é um exemplo onde eu tenho um CI, que é utilizado para isso, tem a entrada analógica, tem um V de ref, como está aqui mostrado, e ele, através desse circuito, é capaz de fornecer digitalmente para um display o valor da tensão que ele tem aqui na entrada. Funciona, por exemplo, para multímetros, esse tipo de circuito integrado. Onde ele é utilizado? Ele é utilizado para medir pressão, tensões, resistências, temperaturas, condutâncias. Ele é bastante versátil, esse tipo de circuito. Um outro tipo de circuito também é o chamado conversor de 12 bits AD com saídas binárias em tri-state, que a gente chama, né? Então, embora não seja o objetivo da gente analisar internamente o circuito, vejam que, neste caso, esse CI é acoplado diretamente a um microprocessador. O que é interessante observar é que na folha de dados ou datasheet deste componente, ele faz uma análise empregando exatamente o mesmo tipo de curva, né, de dupla inclinação que nós apresentamos anteriormente. Claro que com alguns detalhes técnicos que visam melhorar o desempenho desse circuito. Mas, com isso, vocês são capazes de entender o princípio de funcionamento de circuitos reais que nós estamos utilizando.
Nesta aula, você se tornou apto a explicar os conceitos gerais de conversores AD e DA, a explicar o funcionamento da amostragem Sample and Hold, né, amostra e retém, analisar conversores AD do tipo realimentação, que foi o primeiro que nós vimos, e do tipo dupla inclinação, e por fim, nós vamos para a próxima aula. Muito obrigado.